pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda, ciências, e vamos dar continuidade ao capítulo 6, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada das plantas, parte 3, que está na página 117, ok? Então, bora lá. Pessoal, a gente vai entrar num tópico de classificação das plantas. Como é que é feita a classificação dos grupos vegetais? Isso está na página 117. Essa classificação, ela obedece determinados critérios. E esses critérios, eles estão baseados na ausência ou presença de algumas partes da planta. Tipo, os vasos condutores. Existem plantas que têm, outros tipos não possuem. Daí eles são classificados em um determinado grupo. Nós temos a questão da presença ou da ausência das sementes, e aí você tem outro grupo de plantas, e presença ou ausência de flores e frutos. Então esses critérios são utilizados pela botânica, que é o ramo das ciências da biologia, que se preocupa com os vegetais, com as plantas, desde a sua formação, criação dos tecidos, formação das partes da planta, reprodução, ou seja, tudo que envolve os vegetais está dentro da botânica. E a gente vai então ver esses critérios. Então está aí um deles. Se a planta tem ou não tem os famosos vasos condutores, o xilema e o floema, que a gente falou disso, que eram vasos que transportam as seivas pela planta, que pode sair das raízes, através da absorção, formando a seiva bruta, e para todas as partes da planta. A questão também da formação da seiva orgânica, a seiva que é nutritiva, tem nutrientes, que é feita através da fotossíntese nas folhas e que se espalha por toda a planta. Então tem plantas que têm esses vasos, tem plantas que não têm esses vasos condutores de seiva. Isso é um critério. Critério: semente, tem ou não tem, se a planta produz, se a planta fabrica semente ou não. Flor e fruto, se a planta tem ou não tem flor e fruto. Consequentemente, as sementes vão estar inclusas, se tem também. É isso? Nós temos os grupos formados pela botânica para os vegetais. São 4 divisões, 4 grupos. Nós temos as briófitas, a gente vai falar um pouco delas. Nós temos as pteridófitas, que eu acho que vocês já reconhecem aqui quem é. Nós temos as gimnospermas e nós temos as angiospermas. Cada uma dessas plantas entra nesse critério, nesses 3 critérios aqui, de ausência ou presença. Então vamos pegar essa primeira característica vegetal para a classificação dos grupos, que é presença ou ausência dos vasos condutores de seiva. Então bora lá. Então esse critério, se tem presença do sistema vascular, dá termos, palavras de classificação para os vegetais. Plantas avasculares. Então veja bem essa palavra, vascular, vem dos vasos. Quando a palavrinha possui a inicial A, a letra A, em ciências, em biologia, representa negatividade, falta, não, é um termo de exclusão, certo? Então, no caso, avascular significa que são plantas que não possuem vasos condutores, certo? Não possuem o xilema nem o floema. Plantas como as briófitas. As briófitas são plantas de pequeno porte, são plantas pequenas, que elas não têm uma definição quanto às partes da planta, raiz, caule e folha. A gente vai falar disso aqui um pouquinho lá na frente. E que não possuem vasos condutores, consequentemente são plantas bem simples, bem primitivas, que não conseguiram desenvolver flor, nem fruto, nem semente. Então são classificadas como plantas avasculares. Então toda planta que tem essa característica de não possuir os vasos condutores está dentro do grupo das briófitas. A gente vai falar dos exemplos lá na frente. Plantas que possuem vasos condutores, aí não. Aí essas plantas aqui, elas já possuem o xilema e o floema, possuem os vasos que transportam a seiva bruta e a seiva orgânica por todas as partes da planta. Então são plantas que possuem os vasos condutores, que são todas as outras, dos 3 grupos que faltaram. As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então vão ser sempre esses 4 grupos.
Bruno, esses nomes aí são nomes de plantas? Não, são nomes de grupos. Então, goiabeira, roseira, pinheiro, samambaia, isso são nomes de plantas. Essas plantas estão dentro de um desses 4 grupos aqui, ó. Então é como se fossem as famílias. Então tem grupo que plantas que pertencem ao grupo das angiospermas, tem plantas que pertencem ao grupo das gimnospermas, por aí vai, ok? Vamos para o segundo critério de classificação das plantas. Reprodução por sementes. A planta tem ou não tem semente? Ela fabrica ou não? Ela possui ou não semente? Então, se algumas plantas, isso aí a gente já exclui as briófitas, elas já ficam para trás, tá certo? A gente vai analisar as outras 3 que sobraram, que são as pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Que essas 3 vão entrar nessa classificação aqui, ó, de produzir sementes ou não. No caso de uma planta bem típica que é vascular, possui vasos condutores, mas que não tem sementes, são as pteridófitas, ó. Briófita ficou lá para trás, então ela é avascular, ela já não se encaixa em nenhum outro grupo daqui para frente. Aqueles 3 que sobraram, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas vão entrar agora nesses outros critérios. Enquanto que as pteridófitas não fabricam sementes, as produtoras de sementes, nós temos as gimnospermas e angiospermas. Então são plantas que possuem sementes, são vasculares, todas as 3 têm vasos condutores, mas essa não tem semente e essas 2 de baixo têm semente. Fabricam, produzem sementes. A gente vai falar desses detalhes também, ok? Terceiro e último critério. Ela tem ou não tem flor e fruto? Então só sobrou, ó, pteridófita fica para trás, porque ela já não tem semente, certo? Se não tem semente, então ela não vai entrar nesse critério de classificação aqui. Presença ou ausência de frutos. Ok? Quem vai entrar nesse critério são as gimnospermas, que são plantas que têm sementes. Pteridófita não tem semente, mas a semente ela é fabricada de outra forma, não tem flores nem frutos típicos daqueles que a gente vê nas plantas, certo? Então essas plantas, essas árvores, esses tipos aqui entram no grupo das gimnospermas, que são plantas que possuem as sementes, só que as sementes não estão dentro de um fruto, não tem flores, a planta não produz flores. Já as que possuem flores, semente, e essa semente tem a participação das flores e fruto para o seu desenvolvimento, eu tenho as angiospermas. Então essas plantas aqui, todas essas 2 têm sementes, mas a de cima não tem flores e frutos, mas a de baixo tem flores e frutos. Esse critério de classificação entra nos grupos pela característica que, como as briófitas, ó, elas não são vasculares, ó, elas sem sistema vascular, como por exemplo o musgo, é um tipo de vegetal que parece um tapete. Algumas pessoas confundem até com a grama, mas não é grama. Essas plantas elas não possuem raiz, caule e folhas, elas possuem estruturas parecidas com as raízes, com os caules e com as folhas. E recebe até outro nome. Em vez de ser raiz, é chamado de rizoide. Em vez de chamar de caule, é cauloide. Em vez de chamar de folha, é filoide. Elas não têm sementes, ó, sem sementes, não têm flores e nem frutos. Por incrível que pareça, grama tem flor. Ela tem uma flor típica, muito pequena, que não dá para enxergar sem a ajuda de uma lupa ou um microscópio. Mas ela tem flores, porque grama entra no grupo das mais desenvolvidas. Não quer dizer que por ser pequena, tem que ser nesse grupo. Tem que ser primitiva, uma planta que não tem vasos condutores, nem sementes, nem flores e nem frutos. Eu tenho as hepáticas, que é um parente dos musgos. Você vai encontrar isso próximo à água. Tem que ter água no meio da história. Perto de um rio, sempre de água doce. Você não vai encontrar isso no mar. Perto de um rio, no tronco, numa pedra, perto de um leito de um rio, local que tenha umidade e tenha água. Porque essas plantas precisam da água para se reproduzir. Elas precisam muito da água, a dependência dela é enorme. As pteridófitas, alguns vocês já conhecem bem a samambaia, certo? É um grupo de plantas que tem vasos condutores, ó. Mas samambaia, você não vai encontrar flor na samambaia, nunca vai encontrar um fruto, uma semente na samambaia. Se você observar, às vezes, em certos períodos do ano,
embaixo da folha da samambaia, a gente pode encontrar pequenos pontinhos pretos. Pode achar até que é um parasita ou alguma coisa. Ali são as estruturas reprodutivas, são chamadas de soros aqui dali. É uma cápsula, é uma bolha, vamos dizer assim, e dentro dessa bolha tem vários esporos. Parecido com os grãos de pólen, mas não é grão de pólen, é chamado de esporo. E esses esporos, eles no período de amadurecimento, eles podem ser levados facilmente pela água, por qualquer outra transporte, pelo vento, e se cair em um local propício, pode germinar, pode nascer um pezinho de samambaia lá. Então é uma estrutura reprodutiva. Não tem flor, não tem fruto, não tem semente. Nós temos as samambaias, os xaxins, as avencas, os samambaiaçus. São muito utilizadas para decoração. São plantas bonitas, né? Avó, mãe, tia, quem tem um jardim, quem gosta de plantas, facilmente tem um pezinho de samambaia na casa. Fácil de se cuidar, não requer muita água, se rega e essa planta consegue facilmente se desenvolver com uma pouca quantidade de água e que é usada mais para decoração. Então são os grupos de plantas pertencentes às pteridófitas. Briófita, eu tenho musgo e hepática, muito comum. Pteridófitas, a gente tem as samambaias, as samambaiaçus, as avencas, os xaxins, utilizados mais para decoração. Gimnospermas, já são plantas mais evoluídas, já temos até árvores. À medida que a gente passa nos grupos, as plantas vão crescendo mais, vão se desenvolvendo, vão desenvolvendo estruturas muito mais sofisticadas para a evolução da espécie, do grupo. As gimnospermas, pessoal, são plantas que têm vasos condutores, ó, certo? Vai ter xilema e floema, certo? Já a partir daí já tem sementes, a gente vai encontrar sementes, muitas como as araucárias, como as cicas, como os pinheiros natalinos, os ciprestes, as sequoias. Então são grupos de plantas que elas podem crescer muito, muito mesmo, chegar a centenas, às vezes, de metros de comprimento, como alguns ciprestes e sequoias nos Estados Unidos. São plantas muito antigas e que crescem bastante, mas que você nunca vai encontrar uma flor, um fruto nela. Você vai encontrar semente. Certo? O pinheiro natalino produz umas bolotas, umas bolinhas, que ali é a semente delas. Bem estranho, bem esquisito, mas que não produz flor nem fruto. Então no cipreste, nas sequoias, a mesma coisa. Muito comum na região sudeste do país. Tem os pinheiros do Paraná, que produzem os pinhões, que são sementes bem grandes que podem ser cozidas e utilizadas na alimentação. Mas não tem fruto envolvendo um fruto carnoso como a gente encontra numa mangueira, por exemplo, numa bananeira. São frutos que ajudam na alimentação. Você só vai encontrar a semente. Mas as angiospermas, aí tudo muda. Elas já são plantas que possuem os vasos condutores, xilema e floema, têm sementes, mas você vai encontrar nessas plantas flores e frutos. Por exemplo, o tomateiro. Então, é uma fruta, né? Dentro dela tem sementes. Você vai ter, antes de se formar tudo isso, o tomateiro vai florir, vai ter flores com pétalas, vai acontecer a polinização, tudo que a gente já estudou naquele processo de reprodução. O grão de pólen vai até o ovário, desenvolve lá a semente, desenvolve o fruto ao redor e você vai degustar o alimento. A mangueira, então, temos a manga que tem, logicamente, flor, vai ter a semente e o fruto. Se você pegar grama, também tem flores, desenvolve pequenos frutos que, por ser muito pequeno, a gente não percebe, mas eles apresentam um tipo de reprodução. Depende muito do vento para as plantas como as gramíneas se reproduzirem. Mas ela é classificada como uma angiosperma, porque ela tem todas essas características aqui, ó. Aí todas as plantas que você encontrar que tenha flor, está dentro desse grupo aqui, das angiospermas, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau. Até mais.